Estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do podcast de política do Brasil de Fato. Aliás, podcast não, videocast, porque você sabe que está nos ouvindo na rádio, mas também pode nos assistir pelas redes sociais do Brasil de Fato. Daqui a pouquinho eu trago todas as informações. Eu sou a Nara Lacerda nessa semana, compondo a bancada do nosso podcast 3x4. Temos mais uma vez a honra de receber o nosso comentarista fixo, cientista político, doutorando em mudanças sociais pela nossa USP, a Universidade de São Paulo, Juninho Joselício Júnior. Muito obrigada pela presença. Como sempre, é bom demais ter você aqui. Tô quase fixo, hein? Muito legal estar aqui de novo e com um tema maravilhoso, importantíssimo. Os nossos comentaristas e a nossa comentarista fixa são sensacionais, mas o tema de hoje, você vai saber daqui a pouquinho, tinha que ter o Juninho aqui, porque a gente precisava ter uma voz que tá junto com os movimentos populares na luta do dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não que os nossos outros comentaristas não estejam, mas a gente tem um componente de rua hoje nesse programa, né, Juninho? Com certeza. O Juninho vai ajudar muito a gente a entender. Bom, agora as informações que eu prometi. Você pode acompanhar o 3x4 no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram do Brasil de Fato, no Facebook do Brasil de Fato, e o podcast também fica disponível nas principais plataformas de streaming. Não esquece de mandar sua mensagem nas caixas de mensagem das redes sociais, ao vivo, no nosso chat. E a gente também tá no 98.9 FM, no seu dial, a Rádio Brasil de Fato FM. É uma honra estar acompanhando você pelas ondas do rádio, meu lugar de origem e agora lugar do Brasil de Fato também. Bom, hoje o tema do nosso videocast é uma pauta que está prometendo fazer parte do debate político, público, com bastante intensidade a partir de agora, mas que sempre representou um gargalo para a população brasileira. Entra no debate público agora, mas o debate popular nas ruas sempre falou sobre esse assunto. Estamos falando do transporte público no Brasil. Você pegou ônibus ou metrô hoje de manhã? Eu peguei, viu? E olha, não foi nada fácil, como nunca é. O governo Lula está estudando a viabilidade de uma política nacional para esse setor com foco na tarifa zero. É isso mesmo que você ouviu, um plano muito ousado, ambicioso e que possivelmente vai estar também entre os assuntos da eleição do ano que vem. Essa medida tem potencial para mudar radicalmente a vida da gente, de milhões de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Tem cálculo que aponta a possibilidade de aumento de renda na ordem de R$2.000 por ano. Imagina o que é isso para uma família de baixa renda. É um segundo Natal, viu? Lembrando, nosso salário mínimo está R$1.500, mais ou menos. Imagina o que é um salário a mais no cômputo geral do ano. É uma mudança radical, a gente vai tentar entender esse cenário, a viabilidade financeira desse projeto, o que isso pode mudar no nosso país. E quem está aqui com a gente para fazer essa análise é a socióloga e mobilizadora no Instituto Polis, Minha Sampa, além de pós-graduada em mobilidade e cidades contemporâneas pela Escola da Cidade, Clareana Cunha. Dei um abraço nela ali nos corredores, mas dou outro aqui de longe com a nossa mesa ao centro. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, bom dia a todos que estão acompanhando a gente. É um prazer estar aqui falando desse tema que é muito rico e especial para mim também, enquanto militante, enquanto socióloga, mas enquanto também pertencente às cidades e à cidade de São Paulo, né? Então, muito obrigada pelo convite, estou muito agradecida e espero contribuir com esse debate. Para nós é uma honra ter você aqui. Agora, já falei do Juninho, já falei da Clareana, tem uma surpresa no nosso estúdio hoje que me deixa emocionada, eu diria assim. O Igor Carvalho não vai apresentar o podcast 3x4 hoje, está em outras atividades, mas a gente está muito bem acompanhado pela nossa querida repórter do Brasil de Fato, Caroline Oliveira, que tirou um tempo da jornada dela na redação, escrevendo um monte de texto para falar sobre transporte público conosco aqui.
Hoje, no podcast 3x4, eu vou te pedir uma coisa. Eu quero que você só diga, numa frase, por que a gente chamou você para estar nessa bancada aqui hoje. O que foi que você andou fazendo nessa vida, dona Caroline, para estar aqui nessa bancada hoje? Obrigada, Nara. Sempre agradeço. Muito gentil. Então, eu, ao lado do Marcelo Cruz, a gente dirigiu um documentário, né, sobre Tarifa Zero Cidade em Disputa, que tá aí rodando o país em fase de festivais, e é por isso que eu estou aqui hoje. E é isso, e vocês não imaginam, como jornalista quarentona, o orgulho que é ouvir essa moça falar sobre esse trabalho aqui, que é um trabalho que nos honra muito e que nos traz muito orgulho. Bom, vamos começar, dona Lua, vamos para as nossas perguntas. Hoje eu estou aqui sem o Igor Carvalho, então vou emendar já na primeira pergunta para a Clariana. Clariana, o transporte, tradicionalmente aqui no Brasil, é uma responsabilidade municipal. Que tipo de arranjo legislativo, constitucional é necessário para a gente, de certa forma, transferir essa responsabilidade de bancar essas passagens para a União? Porque isso vai ser necessário para a gente chegar num tarifa zero para o Brasil inteiro, que é uma proposta absolutamente ambiciosa. E para algumas pessoas pode estar soando até utópica, mas a gente vai provar aqui hoje que não é. Sem ferir o pacto legislativo, levando em consideração as especificidades de cada região, de cada cidade. Dá para fazer isso, Clariana? Olha, é uma pergunta difícil, mas também é difícil, mas não tão difícil assim, né? O que a gente vê hoje é que 138 cidades têm tarifa zero universal. Então isso prova o quê? Duas coisas. Uma, que dá para fazer. E a outra, que isso ela deixa um pouco desorganizado o arranjo de como e quem financia. Então, a gente está aí num processo que a gente fala que hoje em dia a gente não está mais disputando se é possível fazer tarifa zero. Então, é como a gente vai fazer isso. E o como fazer isso parte do quê? Da gente construir um pacto federativo que tenha como princípio uma nova fórmula de remuneração, uma construção entre Estado, governo e município. E aí eu tenho uma coisa que a gente defende, que é o Sistema Único de Mobilidade, que está através da PEC 25, que está sendo debatida no Congresso Nacional. E ela tá na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela precisa avançar nesse momento. Então, para não ferir nenhuma desses espaços que a gente tem, a gente precisa pensar em uma política que seja integrada entre Estado, município e o governo federal. E ele faz esse financiamento. Tá assim como o SUS, né? Porque você fala de Sistema Único de Mobilidade, a gente está se inspirando o quê? No SUS. Para poder fazer essa construção. E aí, garantir o cofinanciamento estruturado e tirar dessa perspectiva, né, que quando o transporte ele vira política de Estado, a gente precisa dividir as responsabilidades. Então é possível fazer e também ter a transparência dos dados, né? Saiu uma matéria no Congresso em Foco de um estudo que 3 pesquisadores, um da USP e 2 da UNB, que é Daniel Santini e Letícia Birchal, e o Thiago, da UNB, eles falaram que tem uma questão que nós temos um apagão de dados. Então, se a gente não consegue ter a visibilidade, os dados desse sistema, como é que a gente vai implementar uma tarifa? Então, implementar a tarifa zero, né? Uhum. Que é o que a gente quer. Então, é possível, desde que tenha transparência nos dados, uma divisão de responsabilidades e um sistema único de mobilidade que organize esse sistema. A gente precisa organizar essa infraestrutura, porque 138 cidades implementando, a gente não sabe nem as cidades que estão implementar, elas sabem os dados, isso fica na mão das empresas. Então a gente não pode deixar que isso continue na mão das empresas, né? Mais ou menos isso que eu tenho para falar aqui.
muito nesse sentido que é possível, a gente precisa organizar, fazer um sistema de financiamento e principalmente parar de fazer a cobrança por passageiro, e sim por custo operacional desse sistema. E para isso acontecer, a gente precisa de dados abertos e enfrentar esse... Tem gente que fala que não é possível, mas é uma questão de enfrentar esse modelo de financiamento. E mais uma vez a gente está falando aqui de enfrentar o capitalismo, viu, gente? Não vamos nos enganar, não. E a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre o papel das empresas de transporte público. Eu lembro a você que transporte público é um direito constitucional. Não deveria estar operando na lógica do lucro, não, tá? Juninho, qual é o potencial de uma tarifa zero no território nacional inteiro do nosso país? Você que entende tão bem da realidade do nosso povo na rua, no dia a dia. O que isso pode mudar na nossa vida? Nara, eu acho que o primeiro ponto de partida é entender que o transporte hoje, o trabalhador e a trabalhadora paga ele 2 ou 3 vezes. Sim. Ele não tem transparência e é pouco eficiente. Então, acho que esse é o primeiro diagnóstico que a gente precisa ter. Por que a gente paga 2 vezes? Porque tem subsídio que o Estado paga, sejam cidades, o Estado, para as empresas, para as concessionárias. Tem o Vale Transporte que a gente paga, né, que é descontado lá na nossa folha se você é seletista. Sim. E tem a tarifa. Então, veja, a gente paga 3 vezes, muitas vezes, 2 ou 3 vezes o valor do custo da operação. E por um serviço que não tem transparência e tem pouca qualidade. Então, acho que isso é o primeiro diagnóstico que a gente precisa ter. Então, se a gente está pagando 3 vezes, então por que a gente não remodela esse sistema para que ele, de fato, seja transparente, eficiente e onere menos a classe trabalhadora? Porque qual que é a consequência disso? Eu elenco aqui pelo menos 3 elementos fundamentais. O primeiro dele é um elemento distributivo, é uma política de justiça social e econômica, porque alguns estudos mostram, por exemplo, a gente quero mandar um abraço aqui para Isa Lourença, que acabou de fazer um baita debate lá em Belo Horizonte e ela mobilizou um projeto com muita mobilização social, com diálogo com os diversos setores sociais. E ela provou que se fosse implantado a tarifa zero em Belo Horizonte, o trabalhador e a trabalhadora teria na fonte uma economia, um aumento salarial de 6%. Já começa por aí. É muita coisa. Segundo, estudos do IBGE mostram que depois de aluguel, né, o gasto com moradia, alimentação, o terceiro maior gasto de quem tem baixa renda é o transporte público, né? Então veja, tem um impacto econômico muito parecido com o debate do imposto de renda, muito parecido com várias outras políticas de transferência de renda, é injetar dinheiro no bolso do trabalhador de forma muito direta. O segundo elemento é o direito à circulação, direito à cidade, né? Que hoje, né, o transporte público foi pensado na transformação do que eram os burros de carga, ou seja, o transporte de carga para o transporte da classe trabalhadora, única e exclusivamente para o trabalho. Sim. E pensar a mobilidade como um direito é possibilitar que o trabalhador se mobilize, se movimente pela cidade, seja para o trabalho, mas seja para o lazer, para a educação, para o que ele bem entender. Então, acho que esse é o segundo elemento. E o terceiro é um impacto ambiental, né? Então, você vai diminuir a circulação de carros, você vai ter, você investindo no transporte público, você tem menor emissão de gás, né? Você tem um impacto ambiental e de mobilidade social gigantesco. Então, acho que esses são alguns dos elementos que eu considero fundamentais para e impacto direto que uma mudança como essa traria. E o círculo completo, né? E a gente vai do povo ao meio ambiente. Exatamente. Eu queria aproveitar esse gancho do Juninho para saber como foi a experiência da Carol durante o documentário, porque essa falta de qualidade que o Juninho traz aqui pra gente, você que está em casa deve sentir todos os dias se você pega transporte público, e é impressionante que ela é regra no Brasil.
Brasil. Não é exceção, não é assim, o transporte é ótimo e em São Paulo é ruim porque tem... É regra. É regra o sofrimento do trabalhador e da trabalhadora para chegar ao trabalho todos os dias, a atividade produtiva. E é regra o fato de que nos fins de semana, por exemplo, a gente não consegue ir para as atividades de lazer porque a atividade do transporte público diminui e aí o trabalhador e a trabalhadora não tem nem esse direito. Carol, você viu isso durante a realização, a produção do documentário? Essa falta de qualidade que o Juninho traz e que leva a um esgotamento da vida, do dia a dia do trabalhador e da trabalhadora, teve presente? Estava na cara ali para vocês? Eu acho que esse foi o nosso principal objetivo, assim, no documentário, né? Porque quando a gente fala de tarifa zero, surgem questões muito técnicas, né? Então, sei lá, câmara de compensação em São Paulo, para onde o dinheiro do transporte é direcionado e depois distribuído para as empresas, tarifa por passageiro, por custo operacional, traz questões técnicas. E aí eu acho que quando a gente decide fazer esse documentário em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, a gente decide trazer pessoas para esse documentário para transformar, né, para traduzir essas questões técnicas para a realidade. Então, no começo do documentário, por exemplo, a gente tem um Fala Povo, que é quando a gente coloca várias pessoas ali respondendo a mesma pergunta, mais ou menos. E aí a gente pergunta para essas pessoas, em uma palavra, o que representa o transporte público para elas. E a maioria respondeu sufoco. Nossa. Que o transporte público para elas traz a sensação de sufoco. Nossa. Então, logo no início do comentário, a gente já traz isso, né? E aí a gente traz dois personagens, a dona Sebastiana e um estudante da USP que trabalha na região central de São Paulo e estuda na USP Leste, mora em Guarulhos. Nossa. E a dona Sebastiana, ela mora na cidade de Tiradentes e trabalha em Pinheiros. E a gente acompanhou a rotina dessas pessoas, né? Então a gente foi lá com a câmera no meio do trem, no meio do metrô, no meio do ônibus. E fica nítido a sensação de cansaço, a sensação de sufoco. Um lugar que era pra te facilitar a sua vida, né? Te locomover entre os lugares da cidade que você precisa acessar, acaba se tornando muitas vezes um obstáculo, né, para você realizar outras atividades. Então, dona Sebastiana, que demora, a gente tá vendo ela ali agora na tela, agora passou, mas um trajeto que poderia demorar muito menos, demora, sei lá, 2 horas, Exatamente. 3 horas. E nesse tempo, o que ela poderia estar fazendo, né? Ela poderia fazer um aperfeiçoamento profissional, ela poderia Cuidar da própria saúde. cuidar da própria saúde, ela poderia fazer um mercado, ela poderia passear num parque com um cachorro dela. Então, eu acho que esse foi o objetivo do nosso documentário, traduzir a tarifa zero para a realidade, o que ela pode representar. E eu acho que a gente conseguiu, né, Nara? Eu Dá acho esse também, recado. eu tenho certeza, pelo amor de Deus, conseguiram com muita excelência. Esse documentário é um orgulho para o Brasil de fato. E é isso que a Carol falou, para você que não está em São Paulo, não conhece a capital paulista, quem mora em Cidade Tiradentes e trabalha em Pinheiros demora de 2 a 3 horas por dia por trecho. Não é junto, não, é por trecho. Por trecho. São 6 horas perdidas num transporte público de péssima qualidade. Se tivesse boa qualidade, ainda dava para sublimar um pouco esse sufoco que a Carol trouxe aqui pra gente. E essa palavra sufoco resume tudo. Eu passo sufoco no transporte público e tenho certeza que todo mundo aqui no nosso estúdio que usa o transporte público também, e você que tá aí do outro lado também. Só uma questão, Nara, que eu acho que às vezes para quem tá fora de São Paulo fica um pouco distante. De fato, São Paulo é uma cidade muito grande, né? Se a gente for de Pinheiros até a cidade de Tiradentes, é óbvio que vai demorar um tempo. Mas quando a gente fala da demora devida ao transporte público, a gente tá falando de um ônibus que demora para passar 50 minutos, 40 minutos. Perfeito. Né? Então, assim, não é simplesmente a distância geográfica que atrapalha. É a forma de passar por essa distância. Se um ônibus demora 50 minutos para passar, vai demorar muito mais do que o necessário, né? E isso, só Fica à vontade, colocando Clariana. É isso mesmo, a gente quer vocês aqui. Esse documentário, ele é muito importante porque ele mostra a história da Sebastiana, e a história da Sebastiana me chamou muita atenção. Mas
essa demora dos ônibus, essa falta de estrutura no transporte numa cidade muito grande como São Paulo é pensada, é uma opção pensada não é um planejamento, uma falta de planejamento, é um planejamento pensado justamente. Aí quando a gente fala e de traduzir o que a gente fica falando, pagamento para passageiro, custo operacional, por que tudo isso acontece? Tudo isso acontece porque a forma como é financiada o transporte público coletivo no Brasil, vamos usar São Paulo como exemplo, ela é pensada para quê? Quando você paga por passageiro, você coloca as empresas, então o que ela faz? Ela fala assim, eu não tenho fiscalização, ninguém precisa, eu não preciso colocar mais ônibus, eu não preciso colocar mais viagens, e aí a pessoa que nem a Sebastiana, que ela tá inclusive no documentário, dando um spoiler do documentário, que eu assisti várias vezes. Então, assim, mas dando spoiler, tem uma hora que ela fala que ela trocou de horário no trabalho para poder chegar mais cedo. Só que não adiantou nada. Nossa. Não adiantou nada, porque ela continua esperando o ônibus que passa, que não passa, que ele deveria passar. Para as empresas é muito mais lucrativo quando você não tem uma fiscalização, e por isso que a gente fala de dados abertos, de qualidade, é muito mais lucrativo colocar, lotar 80 pessoas dentro de um ônibus e ele não passar, do que ele passar no horário que ele deveria passar e você ter qualidade. Por isso, cobrar por quilômetro, né, que a gente fala de custo para tomar, mas por quilômetro, por qualidade, elas não querem, não, gente, vamos, não, aqui não, e é muito fácil, é um dinheiro fácil que entra sem fiscalização. Então, isso tudo é pensado, é proposital, não vou falar que é proposital 100%, etc. Não, mas é pensado, não é uma falta de planejamento, é um planejamento para o lucro, é um planejamento para lucro, para um planejamento cruel, inclusive, né? É um planejamento que tem um outro objetivo. Exato. E a gente sabe bem qual é. Agora, Clariana, de maneira direta, se a tarifa zero for implementada, o sistema vai quebrar? Olha. Porque esse é o argumento. Não existe almoço grátis, tem esmola. Esmola. Não, a gente não tem dinheiro para fazer isso. Se você implementa, né, o projeto de BH, por exemplo, tem estudos que eu participei bastante, não do de BH, mas dessa ideia desse projeto, que ele é baseado em qualificar o Vale Transporte e no modelo francês, o Versement Transporte. Meu francês não é lá grandes coisas, então aquela vez assim, talvez não fale, mas ele é baseado nessa ideia de o quê? De qualificar o Vale Transporte. Então, ao invés do empresário pagar, né, o valor que é variável, as empresas pagarem esse valor variável de Vale Transporte, e ainda o trabalhador pagar o Vale Transporte, né, ela tem um cálculo fixo. E aí, desse cálculo, desse fixo, ele consegue contribuir para o sistema inteiro. Olha que maravilha, né? Então, inclusive, quando o projeto não passou e veio esses argumentos também, enfim, que eles não têm muito sentido, talvez, né? É um medo de enfrentar o quê? Esse sistema, esse modo de financiamento. Então, o sistema ele não vai quebrar se você fizer uma estruturação da tarifa zero baseada em construir por etapas também. Implementação gradual, né? É você fazer um cálculo de novo, eu volto naquela história de mudar o sistema. A gente precisa mudar a forma de remuneração das empresas de ônibus no Brasil. Não dá para cobrar por passageiro, porque é isso que encarece o sistema, né? E fazer também. Você faz uma implementação gradual, você consegue formas de cofinanciamento, tanto o Estado quanto também, por exemplo, taxar veículos grandes, quem usa o sistema viário demais, esse carro de luxo, jatinho, sei lá, tem várias formas de cofinanciamento, eu acho que isso é importante, então não vai quebrar.
Não vai quebrar se você faz isso, se você construir isso dessa maneira estruturada, assim. Juninho, era a sua vez mesmo. Eu quero, antes do seu comentário, já emendar minha pergunta, que aí você comenta. Não basta só a tarifa zero. A gente tem um problema de moradia, acesso a trabalho, acesso a políticas públicas. Então, faça o seu comentário e traga aqui pra gente uma avaliação também sobre o que a gente precisa mudar junto com essa questão da tarifa para melhorar as coisas. Não é à toa que a escala 6x1 está em debate, né, Juninho? Olha, a gente lê pensamento, lê o pensamento, a gente lê. Porque quando a Caroline falou do sufoco, né, me veio na hora vida além do trabalho, né? E você falando das 3 horas dentro do transporte, até me arrepia. Porque é isso, né? São 6 horas do nosso dia. Imagina uma jornada de trabalho de 8 horas, que na verdade são 9, porque tem o intervalo do almoço, mais 6 horas. E aí se for um trabalhador que é estudante, né? Então ele fica mais tempo se deslocando do que muitas vezes dormindo, né? Então olha o impacto, né? Do ponto de vista subjetivo, da vida concreta, né? Da classe trabalhadora. Então acho que para a gente ver que as coisas estão interligadas, né? Não dá para pensar o transporte desassociado ao trabalho, a um conjunto de outros direitos. Mas eu queria só complementar aqui a Clariana, porque eu estava dando uma estudada lá no projeto de BH e conversei um pouco também ontem com uma das advogadas, né? Um abraço aqui para Clara, que é uma das advogadas lá da ISA, que ajudou a redigir o texto. E aí eu achei muito interessante o modelo que BH propôs, que é o seguinte, que é substituir o Vale Transporte por uma contribuição empresarial, né? E aí o que seria isso? Seria empresas públicas ou privadas com mais de 10 funcionários teriam uma taxa fixa, que lá eles chegaram ao valor de R$185. Isso é mais barato do que as empresas pagam hoje, aumentaria em 6% o salário dos seletistas e aumentaria em 30% o faturamento do que é levantado no transporte, que daria em torno de 2 bilhões. Hoje já tem um subsídio de mais de 700 milhões e com esse modelo seria possível arrecadar 2 bilhões por ano, né? Ou seja, aqui desmonta qualquer narrativa de que o sistema quebraria, né? Só remodelando a forma de contribuição e de remuneração. Se a gente conseguir, né, que esse debate ganhe o cenário nacional e, por exemplo, consiga se implantar no ente federal um fundo nacional, como muito bem colocou aqui a ideia do Sistema Único de Mobilidade, você pode trabalhar com a política fundo a fundo. Você pode, né, a partir de um fundo nacional, repassar um dinheiro exclusivamente para essa finalidade para os municípios e para os estados, no caso do transporte metropolitano e etc., né? Então você teria já aqui, de cara, 2 fontes, né? Uma de um fundo público federativo, né? Que aí poderia discutir de onde poderia vir aí os recursos desse fundo, e você poderia remodelar o processo de contribuição empresarial, sendo mais barato para as empresas, desonerando o trabalhador e ampliando o faturamento. Só que isso, para dar certo, precisa ter transparência, né? Precisa enfrentar, inclusive, o lobby, né? Porque qual é o maior empecilho? São as próprias empresas de ônibus que superfaturam, né, com esse modelo que está colocado. E esses mesmos que superfaturam se transformam em força política, né? Então veja, o projeto da ISA tinha 22 assinaturas e teve 10 votos, né? Houve um lobby pesadíssimo aí para derrubar essas assinaturas e esses votos, né? Explicitamente. Então, imagina, aqui em São Paulo a gente sabe o peso que tem a máfia, né, do transporte público. E no né? Congresso Nacional, amigo, imagina essas empresas nos bastidores do Senado e da Câmara. Quantos deputados, vereadores que são eleitos a partir do financiamento desses grandes conglomerados. Então, só tem um caminho, mobilização social. É isso. E aí, Carol? Eu não sou um comentário sobre isso, porque a gente vê que ao longo dos anos
agora, né, passados, uma diminuição do público que usa transporte público, e não é por uma questão de as pessoas estão ganhando melhor, estão, né, tendo transporte individual, é porque o sistema de fato é ineficiente, cara. Então, se as pessoas estão procurando outras formas de se locomover, que sejam mais baratas e mais eficientes, ainda que muito escassas. Então, as próprias empresas, eu acho que entra num tema um pouco mais complexo, que a tarifa zero ela pode ser benéfica até se a gente pensar na lógica das empresas, né? Porque hoje o Estado ele já gasta com o transporte público, né? Distribuindo o dinheiro das tarifas para as empresas. Então, por que não rearranjar essa dinâmica por onde o dinheiro anda para beneficiar a população, né? Então, como o Juninho falou, da contribuição das empresas que poderiam ir para essas, né, ser um caminho ali para financiar e para pagar essas empresas para ter o transporte público. Então, acho que é uma questão mesmo de mudar a mentalidade e ver que existe uma saída benéfica para todos pela tarifa zero, né? Agora eu tenho uma pergunta desafiadora aqui para vocês dois. Aliás, eu e Carol temos uma pergunta desafiadora para vocês dois, bem política, porque assim, a pauta da tarifa zero, da melhoria do transporte público, sempre foi nossa, né? E quando eu falo nossa, eu estou falando do campo progressista da esquerda brasileira. Em 1990, Luiz Erundina, por exemplo, já estava debatendo. Tem gente aqui no estúdio que eu acho que não tinha nem nascido, eu, nessa época. E a gente já estava discutindo esse assunto no nosso campo. Só que agora tem gente cooptando a pauta para instrumentalizar mesmo. Clareana, primeiro. A direita brasileira está instrumentalizando uma pauta tradicionalmente progressista com fins, para usar uma palavra elegante, eleitoreiros? Fui elegante. Elegantíssima. Eu acho que tem um ponto aqui que é o seguinte, gente. A maioria das cidades que tem tarifa zero hoje, elas são de direita e extrema-direita, é isso. Não vou chamar... Porque esse negócio de centro-direita, gente, eu sou meio contra, mas... Centro-direita, eu não vou nem falar a expressão que veio à minha cabeça. Centro-direita, sou meio contra, mas falando assim, a maioria das cidades, de fato. Mas isso mostra o quê? Que elas sentiram o peso do colapso do sistema, então da perca de passageiros. E aí, na implementação, né, que assim, de 92 a 2020, correndo o risco de errar aqui, 92 a 2020, 2021, a gente tinha 73 cidades com tarifa zero. Depois desse período, depois eleições e pandemia, né? Pandemia, principalmente, esse número subiu absurdamente. Subiu, a gente hoje está com 138. Então, o Brasil é o maior país com tarifa zero, é o país líder mundial em tarifa zero, oba, né? A gente tem um dado bom aqui. E todos essas prefeituras, né, tem um estudo que fala que 83% dos candidatos candidatos em cidades que tiveram tarifa zero se reelegeram. Aí você fala, bom, então te perguntei aí, ela está usando esse sistema, instrumentalizando? Não, de fato, é o sistema, é a política, é o que está acontecendo, é a conjuntura. Perdeu passageiro, ficou caro fazer manter esse sistema. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar a tarifa zero como... vai colocar ela enquanto política e vai bancar, porque eles também não podem retroceder. As cidades que implementaram tarifa zero, poucas retrocederam. Poucas não, acho que não retrocederam, porque não tem como. Então, porque aí você perde o quê? Apelo popular. Então, não é uma instrumentalização da pauta, eu acredito nisso, a direita não está usando essa pauta, é só a conjuntura. Uhum. Então, tarifa zero, ela é uma necessidade, é assim. E aí, vem de novo, como a gente vai fazer essa disputa. Juninho, rapidinho pro intervalo, hein? A direita nunca se preocupou muito com o povo, então não é instrumentalização, porém...
porém é algo muito lucrativo. Ah, olha aí. É muito Pulo do lucrativo, gato. certo? Então acho que é importante a gente notar isso. Por isso que não dá para pensar a tarifa zero desassociada a um controle público sobre a Tá. implementação. Uhum. Por quê? Porque você pode implantar a tarifa zero, pagar mais subsídio para as empresas e ter um serviço pior. Sim. Ele pode ser gratuito, mas ele pode ser pior. Eu sei porque eu não moro na capital, eu moro na região metropolitana de São Paulo. E foi tentado implantar o sistema lá e com um processo de precarização do serviço local. Então é altamente lucrativo e ao mesmo tempo como cria um benefício concreto e objetivo para a população, isso mobiliza eleitoralmente. Então por isso que não é tão discrepante a ideia de, mesmo sendo um governo de direita, implantar o tarifa zero. O que nós de esquerda precisamos pensar? Primeiro, que isso seja universal, que isso esteja a serviço da maioria, porque muitas vezes também são poucas as cidades de grande circulação, de grande impacto que têm implementado. Segundo, precisa ter um controle público, porque é o controle público, né, que vai permitir que não só tenha transparência nesse gasto público que vai para o sistema de transporte, como também na qualidade do transporte que está sendo entregue. Então, acho que se não tiver esse equilíbrio, a gente pode ver experiências pontuais se espalhando, inclusive em governos de direita, que criam um certo populismo eleitoral ali, mas não altera qualitativamente o transporte. Uhum. É isso. A gente vai voltar a falar sobre esse tema daqui a pouquinho. Por que daqui a pouquinho? Porque, como sempre, na metade do nosso programa, a gente tem um recado importantíssimo para você que está nos ouvindo. Antes de continuar a nossa análise, se você gosta do conteúdo do 3x4 e do trabalho que o Brasil de fato faz com a comunicação popular, sabia que você pode apoiar a gente a continuar fazendo esse trabalho? Apoie o jornalismo independente brasileiro, acesse apoia.se/Brasil de Fato e vem com a gente lutar pela comunicação popular e pelo nosso país. Não esquece que quem apoia leva lembrança especial aqui do Brasil de Fato. Então é imperdível, né? Não dá para perder. Se você tem algo a dizer também, não esquece que os nossos canais de comunicação estão mais que abertos. As caixas de comentário das nossas redes sociais e também todos os outros canais do brasildefato.com.br. Não dá para fazer comunicação popular sem você aí do outro lado opinando com a gente. Vamos voltar então para a nossa conversa. Eu queria retomar aqui com os nossos 3 convidados. Aliás, as nossas 2 convidadas e o nosso convidado, para usar uma linguagem inclusiva, bem importante. Clariana, do ponto de vista político e social, o que é que o Brasil precisa fazer? Porque a gente está falando aqui de como essa ideia é boa, mas a gente ainda não falou sobre o caminho político para a gente chegar na ideia que está no plano nacional, que o presidente Lula está estudando junto com o governo atual. E depois eu vou para o Juninho com essa pergunta também, e a Carol com certeza vai ter comentários a fazer. O que é que o Brasil precisa fazer para que o transporte público seja encarado como o SUS ou a educação, por exemplo? Aliás, como prega a nossa Constituição. Gente, acho que esse é um detalhe importante, Clariana. Eu vou fazer esse pequeno comentário aqui. Quando a gente está falando de transporte público, a gente não está falando de uma coisa que saiu da cabeça da esquerda brasileira para os cidadãos e para as cidadãs. Nós estamos falando de uma coisa que está prevista na nossa Constituição de 1989. Então, para resumir, é lei. É lei. E a gente precisa pensar em como implementar essa qualidade. A tarifa zero é um dos caminhos. Como é que a gente caminha politicamente? Porque vai ser uma guerra, né? Olha, Nara, eu costumo pensar que, assim, tarifa zero, a gente tem um termo que usam, que é uma tecnologia social. E por que ela é uma tecnologia social? Porque ela foi construída a partir
do povo, né? Quem construiu a ideia de tarifa zero em 92, com a Erundina, e aí as primeiras cidades. E fazer esse enfrentamento político, ele é muito necessário para que a gente coloque os direitos das pessoas em evidência, que a gente perca essa pobreza de tempo que a gente fala, que a gente possa utilizar o transporte coletivo da maneira que a gente quiser também, né? E os caminhos políticos para isso é fazer uma conversa, é você também costurar modelos de novo, a gente vai voltar sempre a falar do modelo de financiamento, porque isso é o que fundamenta toda essa proposta. A lei da política, para ser entendida como uma política social, porque as pessoas já estão acostumadas a pagar tarifa. Sim. Elas acham que assim, gente, é parte do cotidiano, é parte do meu cotidiano, eu vou lá, pago essa tarifa, tá tudo bem, então para eu me locomover, eu preciso disso. Não, para você se locomover, você deveria se locomover gratuitamente, isso não deveria comer parte do seu salário. Então eu acho que tem uma campanha muito forte de mostrar para a população, e 52% da população apoia a tarifa zero. Tem pesquisas, estudo, não vou lembrar qual é o estudo, mas eu sei do dado, então é importante. Tem estudos que falam isso. E o caminho, né, que o governo pode tomar é mostrar como a tarifa zero ela pode ser até o novo Bolsa Família, né? Tem estudos é incrível, porque que fazem isso, assim, teve um texto até que saiu, acho que na Folha de São Paulo, escrito pelo Roberto Andrés, que também participou muito desse processo de BH, né? E essa construção de que ela tem, nas cidades onde for implementado tarifa zero, 20% Maricá, 20% da renda aumentou, o acesso em Caucaia aumentou, acesso a serviços básicos, saúde. Então você tem um escopo de políticas importantes que você pode negociar. Vai ser uma luta, mas talvez não seja uma... com esperança, tô falando talvez, porque eu sou uma pessoa esperançosa, né? Uma realista esperançosa, como diria a Ariano Suassuna. Mas de trazer e de falar assim, olha, eu tenho como provar, assim, como o Carol estava falando, que para as empresas também é lucrativo. Se vocês olharem assim, nesse sistema capitalista que a gente vive, a gente consegue fazer, então é mostrar dados, mostrar caminhos e mostrar que a mobilidade, que você não precisa perder tempo, né? E espaço. Tem até uma campanha, que eu não quero tomar muito tempo, essa campanha do Busão 0800, que essa pergunta da Nara me pegou, assim, num ponto, e no bloco anterior a gente estava falando, o Busão 0800 a gente tentou aplicar aqui em São Paulo também, a gente está fazendo conversas e vai tentar fazer. Né? E uma das ações foi que a gente colou alguns lambes na Paulista, etc., e abriu uma banquinha perguntando para as pessoas o que elas fariam, que na época o cálculo da nossa contribuição era R$283. Hoje aumentou um pouco, e aí a gente tá refazendo esses estudos com as mesmas pessoas, né? E aí foi uma senhora parou e falou assim... O que você faria com R$280 a mais na sua vida? Olha, eu faria um monte de coisa. Pagaria o mercado que eu estava precisando. Porque essa tarifa, ela é muito ruim para mim. Porque eu tenho 3 filhos. Nossa. E cada um estuda num canto da cidade. A gente vai falar depois sobre a história do trajeto de cuidado, etc. Que é uma pauta que eu gosto muito de falar. Não só isso, mas pesquiso. Mas ela falou assim, eu tenho 3 filhos. E esses 3 filhos, eles estudam em lugares diferentes. Então, para mim, ela começou a chorar. É muito duro ter que pagar essa tarifa. Então, o arranjo político é um novo Bolsa Família, mas é também uma maneira de você construir a sociedade politicamente. Juninho, não dá para ser política de governo, vai ter que ser de Estado, né? Porque senão, mais um governo conservador, a gente perde todo o debate e todo o avanço. Com certeza. E eu acho, Nara, que
Na comunicação a gente fala muito da ideia da mobilização da opinião pública, né? Que antigamente se estava muito restrito à ideia dos grandes conglomerados de mídia ali, uma certa classe média, mas eu acho que o VAT nos mostrou uma coisa muito interessante, que é possível construir uma opinião pública popular a partir da comunicação, né? Então, falar que nós precisamos lutar por uma vida além do trabalho, de que a escala 6x1 é a escravidão moderna, isso faz tanto sentido para as pessoas, que isso criou um caldo de mobilização social impressionante. Eu acho que a tarifa zero ela tem um efeito muito semelhante se a gente conseguir se comunicar adequadamente. Eu acho que, nesse sentido, esse documentário do Brasil de Fato é interessantíssimo, né? A partir do olhar do trabalhador, da trabalhadora, né? Do seu cotidiano, né? Se a gente conseguir conectar isso e mostrar que é viável e que isso é um direito, isso tem um grande poder de mobilização. Porque obviamente que nós precisamos garantir na Constituição, precisa ser política de Estado, mas se não tiver mobilização social, né? A gente viu aí por que o imposto de renda estava desde o começo do ano, né? A promessa de campanha do Lula de quase 4 anos atrás, né? Entrou agora por quê? Porque teve mobilização social. Todo né? mundo passou a falar do tema. Exatamente. Então, acho que nosso papel aqui de comunicadoras, comunicadores, é levantar a bola dessa opinião pública popular, criar mecanismos de mobilização social e de mostrar na prática, né? Como isso é possível, é viável, é plausível, né? Então acho que é fundamental. Eu acho que a gente está num bom momento para esse processo, inclusive nesse, né, tá tudo se concentrando para a mobilização da eleitoral do ano que vem. Eu acho que é um excelente momento para o debate público ganhar força. Não é à toa que o governo Lula resolveu encampar esse debate agora não, viu? A gente entende muito bem o timing dessa história. Eu queria falar um pouquinho com você, Carol, me chamou muito a atenção essa questão do Juninho falar sobre como a pauta precisa entrar na boca do povo, para a gente usar uma expressão bem simples aqui. E no nosso trabalho aqui no Brasil de Fato, Carol, a gente, nesses quase 6 anos que estamos juntas aqui, a gente já percebeu a força que os debates têm quando eles entram na boca do povo. Tudo que entra na boca do povo vira nesse país, pelo menos no debate popular. Lá na produção do documentário, você sentiu essa necessidade de que esse debate saia dos personagens individuais que sofrem esse sufoco coletivo, mas não estão debatendo o tema coletivamente ainda? Você acha que essa também é uma pauta que na boca do povo ganha força, a exemplo de quase tudo que a gente estuda, escreve, trabalha aqui no BDF? Amiga? Com certeza, Nara, com certeza. A Clarena falou sobre o que os passageiros fariam, né, com o dinheiro que sobraria ali do transporte, caso, enfim, houvesse ali a tarifa zero. A gente perguntou para as pessoas, não só para os personagens, mas durante o Fala Povo, o Povo Fala, o que as pessoas fariam com o tempo que sobraria, né, devido à tarifa zero. E uma das pessoas falou assim, eu brincaria mais com o meu filho. Nossa. Gente, isso é uma questão que perpassa todos nós. Não é uma questão individual, né? A questão do tempo, a questão do acesso ao tempo, acesso à vida, é uma questão que perpassa eu, Nara, todos nós aqui. E eu acho que essa é a força da tarifa zero, né? É um tema que toca, assim, de forma perpassa, atravessa a vida das pessoas. Então, tem uma força aí gigantesca, né? E outro comentário que eu queria fazer, Nara, rapidamente, é que a tarifa zero ela aumenta a demanda por outros serviços da sociedade, né? Pelos postos de saúde, sim, pelos parques. Então, além da tarifa zero ser essa coisa que perpassa o tempo da vida, ela também perpassa o acesso a outros direitos. Quando a gente fala de direito à cidade, a gente não está falando de direito ao asfalto, direito aos lugares. A gente está falando de direito ao acesso à saúde pública, à escola pública, ao lazer, a encontrar os amigos. Então, acho que vem daí a força da tarifa zero. E eu acho que a comunicação, ela precisa captar essa essência para
levantar a bola, como o Juninho falou. É isso, a gente está conversando hoje com a nossa querida repórter do Brasil de Fato, Caroline Oliveira, que sentou comigo ao lado dessa bancada, e você também está ouvindo a Clariana Cunha, que é socióloga e mobilizadora do Instituto Polis, minha sampa. Eu tenho que fazer o coraçãozinho para o Instituto, porque vocês são incríveis, e é pós-graduada em Mobilidade e Cidades Contemporâneas pela Escola da Cidade, e também o nosso comentarista fixo, Juninho, que é também doutorando, cientista político e doutorando em mudanças sociais pela USP, a nossa Universidade de São Paulo. Eu sempre falo a nossa, você sabe por quê, né? É nossa, gente, é pública. Mas olha só, nos últimos 4 anos de apresentação de 3x4, foi o programa que passou mais rápido da minha experiência. E o Juninho tá concordando comigo, tem um tempão aqui que ele tá olhando pro relógio e falando, meu Deus! E a gente já tá no final do nosso programa. E como todo mundo que nos escuta sabe, no final do nosso programa a gente tem dica cultural. Vamos começar pela nossa convidada de honra, né, Juninho? Clariana, o que é que você trouxe de recomendação? Sempre é um mistério pra gente esses minutinhos antes da dica cultural para saber se a pessoa vai trazer alguma coisa completamente diferente do tema ou se a gente vai continuar debatendo. E aqui tudo é possível. Então vamos lá, para derrubar esse spoiler de uma vez por todas. Olha, gente, eu fui um pouco, previsível talvez, mas eu trouxe um livro que é um livro que eu tô lendo muito para falar sobre cidades feministas e a dimensão de gênero da Tarifa Zero. Que é um livro da Leslie Kern, que ele chama Cidades Feministas. E ele é da Leslie Kern, é uma geógrafa canadense, que ela fala sobre como que é se deslocar pela cidade enquanto mulher. E aí ela vai dando vários exemplos, e ele tem essa característica bem interessante que me fez também levar em consideração todo fazer esse recorte. Ele não fala de Tarifa Zero, ele fala sobre o urbano, né, a luta em um mundo desenhado por homens, para homens, né? E aí esse livro é muito, muito legal mesmo, assim. Então eu trouxe ele para que a gente debata também na perspectiva do que é ser mulher, e principalmente as mulheres negras, né? O que a gente vive dentro, e essa dimensão, e trazer essa dimensão para a Tarifa Zero. Então, isso foi eu trouxe esse livro para falar também. E aí eu vou deixar outro spoiler, bem rapidinho, é só falar... a nossa diretora aqui no meu ouvido. Que aqui. É também para ler o livro Sem Catraca, da Utopia à Realidade da Tarifa Zero, do meu amigo e parceiro, que é de acadêmico, de vida, de militância mesmo, que é o do Daniel Santini, que inspira a gente a estudar e a entender futuros possíveis da Tarifa Zero. Daniel que está no comentário. E o livro do Santini é obrigatório, gente, obrigatório. Vamos lá, seu Juninho. Vou nessa toada aí também, um livro também organizado pelo Daniel, o Paik e a Rafaela, que fala Mobilidade Antirracista, que é um livro muito interessante, que traz vários aspectos aí dessa questão do direito à cidade, do quanto que o transporte foi pensado como um elemento racista, né? Quanto isso estrutura as relações. E vou rapidinho fazer um outro spoiler aqui, vamos nessa, que é divulgar esse livro que a gente acabou de publicar pela Dandara Editora, que é o Tecnologia Sem Teto, que é uma experiência do núcleo de tecnologia do MTST, que fala sobre vários debates de possibilidades do uso da tecnologia em ocupações, enfim, e também de dar acesso à população, à classe trabalhadora do uso da tecnologia. Então, é uma sistematização do trabalho deles, está muito legal esse livro. Carol Oliveira, eu também vou dar dica cultural hoje, se a minha diretora me permitir, hein? Porque eu também tenho algo nesta linha, mas vamos com a Carolzinha aqui primeiro, que eu sei que você vai sair um pouco do tema, mas, gente, a gente... A Clariana deu ufa, gente, desculpa. Mas a gente precisa valorizar as coisas que estão acontecendo no nosso país também, lembrar para vocês que tem muita cultura acontecendo nesse país, e a Carol vai cumprir essa tarefa hoje. Pois é, a gente tá falando tanto de cidade, né? Bora pra cidade aproveitar o que tá aí, né?
Tá rolando a 49ª Mostra de Cinema Internacional em São Paulo. Começa hoje, vai até o dia 30 de outubro. Então, enfim, não preciso nem falar, né? Mostra Internacional fala por si só. Então é isso, essa é a minha dica, vamos aproveitar. Eu ia falar na final de Vale Tudo, Nara. Não, por favor, fala. Também. Não, ó, acabou de Quem surgir matou? tempo, acabou de aparecer tempo. Vai eu ia lá. falar lá da final de Vale Tudo, né? Gente. Que é, assim, o roteiro também, né? A gente, aqui na Não. redação, a gente fala todo dia da novela. Nós somos todos aqui noveleiros e noveleiras. O roteiro tá deixando a desejar em relação à versão anterior? Tá Sim. deixando, Eu né? discordo, viu? Vou discordar, Eu mas acho que tá enfim. deixando. Eu acho que tá deixando, vou deixar aqui minha crítica. Isso. Mas, enfim, como boa noveleira que sou, não deixa. A gente critica, mas a gente assiste. Sim. Pra gente criticar com autoridade, né? Com propriedade. Eu recomendo também, gente, a final de Vale Tudo. Sabe por quê? Dramaturgia brasileira também é cultura. E esse roteiro, e a gente sempre fala isso aqui no podcast, esse roteiro supostamente aparece num momento em que a gente precisa discutir corrupção no Brasil. A intenção da novela era essa, tá, gente? Pra quem se perdeu no roteiro bagunçado que a Carol citou aqui agora. Então, se não está contento, se não chegou a esse objetivo, a gente tem que assistir para reclamar, porque da próxima a gente quer que chegue, pelo amor de Deus. Daqui 30 anos, será que vai ter outro revival de Vale Tudo? Se tiver, a gente quer que seja feito direito. Mas olha só, a minha dica cultural volta para o tema da mobilidade urbana. É um livro que já foi publicado há 20 anos aqui no Brasil e que trata um pouco da questão climática relativa ao uso do transporte individual. O que é transporte individual, gente? Carro. É quando você tá ali na marginal, parado no trânsito, olha para os lados e tem uma pessoa em cada veículo apenas e o ônibus está lotado, parado no mesmo engarrafamento. Apocalipse Motorizado é uma reunião de textos sobre a tirania do carro em um planeta poluído. É uma análise de como é insustentável a gente continuar com essa lógica de organização individualista no nosso sistema de transporte brasileiro. Mas também traz sugestões de como, na prática, a gente pode se opor de maneiras inteligentes e criativas à ditadura do automóvel. Então, gente, a gente sabe que não é todo bairro que tem acesso à ciclovia e que não é todo mundo. E essa também é uma questão econômica, mas vale a pena ler essas ideias de 20 anos atrás. E vamos lembrar, 2 décadas e a gente ainda está aqui discutindo o mesmo problema. Não avançamos na redução das emissões de gases, então precisamos discutir este tema urgentemente. E o documentário Ônibus 147, que fala sobre o sequestro do ônibus no Rio de Janeiro, que vitimou um cidadão brasileiro de maneira crudelíssima e descortina não só o sufoco do dia a dia no nosso país, mas também a violência policial e como a justiçagem ainda se sobrepõe à justiça no Brasil. A gente sabe que a prática de crimes deixa todo mundo chocado e um acontecimento como o do ônibus 147, que todo mundo conhece essa história no país, quem não conhece, dá um Google, vai conhecer, ele leva a gente a opiniões quase que radicais. Mas a gente tem um sistema judiciário, a gente tem lei penal, a gente tem regras a serem cumpridas no Brasil. Então, nenhum cidadão pode ser assassinado pela polícia em nenhuma circunstância. A gente precisa de julgamento, de processos antes. Então é isso, acho que a gente trouxe um monte de recomendações muito boas para não só continuar o nosso debate de hoje, mas também sair desse debate e lembrar que a gente tem direito ao lazer, à cultura, e isso impõe um transporte público decente. Eu quero agradecer muito a Clareana pela presença, valeu demais, viu? Obrigada, foi uma aula. Obrigada a vocês, gente. Obrigada de novo pelo convite. Eu não senti o tempo passando. Eu falei, já tinha tanta coisa pra gente falar, mas a gente provavelmente se encontra em outras melhores e muito com tarifa zero no Brasil inteiro, universal e pra todo mundo. Que é isso que a gente quer. Obrigada de novo. Episódio histórico, hein? Esse foi bom demais. Obrigada, amigo. Tamo junto. Até a próxima. Bom demais ter você aqui.
E Carol Oliveira, que presença, que legal. Eu tô muito feliz de estar com você aqui nesse estúdio. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, amiga. Você é sempre muito gentil. É isso, gente. Vamos encerrar. Eu fico emocionada com qualquer coisinha. Quem já conhece sabe. Então não vou nem ficar pedindo desculpa, não. O 3x4 de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando a nossa cobertura no brasildefato.com.br. O nosso programa hoje foi apresentado e roteirizado por mim, Nara Lacerda, pela Letícia Holanda, pela Carol Oliveira e pela nossa diretora Camila Salmásio. Nossos comentaristas fixos são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. Direção, Camila Salmásio. Produção, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciane. Trabalhos técnicos, Lua Gattinone e Marina Ortega. Identidade visual, Rafael Canoba. Coordenação de redes no Brasil de Fato, Rafaela Cury. Coordenação de jornalismo, Muniz Ravena e Lucas Estanislau. E direção executiva de Nina Fidelis. Semana que vem tem mais, a gente espera você aqui.